Curte o vídeo, compartilha e te inscreve no canal. Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Nesse vídeo, vamos explicar um pouquinho como funciona para calcular as raízes das funções. Raízes, na verdade, são os valores de x que anulam a função, que também as raízes são os valores de x em qualquer equação. Quando aparecer uma equaçãozinha simples, do primeiro grau pode ser x mais 3 igual a 5 menos 2x. É uma equação do primeiro grau. A resposta é uma resposta só, é uma raiz. Também chama-se raiz. E se fosse uma equação do segundo grau? Resolve isso, vai ter duas respostas. E as duas respostas chamam-se raízes da equação. Aí a raiz da função, a função é quando aparece um f de x ou quando aparece um y, tá? Pode aparecer assim ou pode aparecer assim, tanto faz. Então, quando aparecer assim, é uma função. Para calcular as raízes, ou nesse caso aqui, que é uma função do primeiro grau, é só uma raiz, é só fazer isso aqui igualar a zero. Então, tem que fazer x menos 1 igualar a zero, porque é quando se anula a função, tá? Só pega a função, copia, igual a zero. É sempre assim, não esquece, tá? Sempre igual a zero. O que eu faço agora? Eu sempre preciso deixar o x sozinho. Para isso, vamos passar o menos 1 para o outro lado. Lembrando que de menos 1 mudou o lado, muda o sinal. Então vai ficar mais 1. O zero vai sumir, porque o zero não vale nada. Então ele não participa. E quando aparecer o mais, vocês podem não colocar também, tá? Então a resposta é simplesmente 1. Isso aqui chama-se a raiz da função. Então sempre a função do primeiro grau tem apenas uma raiz. E como é que eu marco isso no gráfico? Olhem sempre aqui, ó. Essa é a função original, certo? Vai ter o número com a letra e o número sem letra. Às vezes não tem esse número aqui, tá? Aí quando não tem é zero. Número com a letra nós chamamos de coeficiente angular, chamado CA. Coeficiente angular. Número com a letra é 1. E o menos 1, que é o número sozinho, sem a letra, é chamado de coeficiente linear. O linear sempre é o número sozinho, sem letra. Nesse caso, menos 1. CA, CL e a raiz. Para marcar isso no gráfico, tendo essas informações aqui, para marcar no gráfico, fica muito mais fácil. Olha aqui do lado aqui, então. Então, se eu tenho o gráfico aqui, né? Vou marcar o ponto. O CL, eu sempre vou marcar na reta Y, na reta de pé. Ali vai marcar um ponto. E aí, vou marcar um ponto na reta do X. Na reta do X, eu vou marcar a raiz. Então, na reta de pé, sempre é o CL. E na reta deitada, que é a reta X, eu sempre marco a raiz. Então, temos dois pontos. O que eu faço agora? Eu vou traçar a reta. Traçando a reta, está pronto o gráfico. Mas lembre-se, é sempre o X na reta deitada, na reta X, né? Óbvio. E o CL, que é o número sozinho, sem a letra, sempre na reta Y. Ok? Aí fica sempre fácil de fazer o gráfico. Mais um exemplo, então. Y igual a menos 3x menos 6. Mais uma função do primeiro grau. Então, nós temos um número sozinho, número com letra. O CL é o menos 6, o CA é menos 3. Para calcular a raiz, a gente pega exatamente a função menos 3x menos 6 e igualamos a zero. É sempre igual a zero. Aí eu vou deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu vou passar tudo isso para o outro lado. Então vai ficar assim, ó, x igual. O menos 6 passando para o outro lado, se está menos, ele vai passar mais. O número com a letra sempre está multiplicando. Vai passar dividindo. Ele continua menos, tá? Porque aqui mudou a operação. Sempre muda a operação. Aqui é uma subtração, virou uma soma.
Aqui é uma multiplicação, vira uma divisão. Então aqui eu vou dividir. Quanto é 6 divide por 3? 2. Mais com menos é menos. Então o x vale menos 2. Esta é a nossa raiz. E aí eu marco no gráfico o quê? A raiz, vou marcar na reta x, né? E o 6, o menos 6, que é o nosso coeficiente linear. Quanto é o angular? O CA é o coeficiente angular, número com a letra. Menos 3. É só número, tá? Não vai letra. Menos 3. O CL é sempre o número sozinho, sem letra, que é o menos 6. Para marcar no gráfico, então, tá aqui o gráfico, ó. Vou marcar o ponto. Tanto faz qual marcar primeiro, tá? Mas a raiz eu sempre marco na reta x. Ó, vou marcar o x na reta x em cima do menos 2. Marquei o ponto. Aí eu vou marcar um ponto em cima da reta y. Na reta y vou marcar o valor do CL, do número sozinho, que é o menos 6. Vou marcar em cima do menos 6. E aí, tendo os dois pontos, eu só traço a reta. Só passar por cima dos dois pontos. E está pronto a reta do nosso gráfico. Mais um exemplo aqui então, ó. Essa é a função aqui, é menos 2 sobre 5, x, mais 1. Temos uma fração aqui. O modo de fazer é o mesmo. Mas se você não gosta de fração, o que a gente pode fazer para tirar a fração dali? Vamos dividir? Vamos dividir a fração. Bom, para calcular a raiz, tem que pegar isso aqui e igualar a zero. Ok. E para tirar a fração, a gente vai dividir isso. Quanto é 2 divide por 5? R$2 divide para 5 pessoas. Isso é 40 centavos. Então vai ficar menos 0,4x. Poderia também 0,40. Dá na mesma, tá? E mais 1 igual a 0. Exatamente igual a 0. Resolvendo isso aqui, eu vou achar a raiz. Então, eu vou deixar o x sozinho. Para deixar o x sozinho, eu tenho que passar tudo para o outro lado. O mais 1 passando para o outro lado, ele fica menos 1. Sempre muda o sinal. O que está mais fica menos. E sempre o número com a letra está multiplicando aqui, passa dividindo. Menos 0,4. Bom, menos com menos fica mais. 1 divide por 40 centavos. 40 centavos. 80 centavos e mais 20, que é a metade do 40. Então é 2,5. Então aqui é 2,5. Isso aqui é a raiz da função. Quanto vale o CA? O CA é o coeficiente angular, que é o número apenas, somente o número, apenas o número. Menos 2 quintos, somente o número com a letra. E o CL? O CL é o número sozinho, sem letra, o mais 1. Tá aí. Então nós temos o CL, o CA e a raiz. Tendo essas informações, fica muito mais fácil de fazer o gráfico. Lembrando, para fazer o gráfico existem outros modos, tá? Mas esse talvez seja o mais fácil. Então olha aqui, ó, do lado aqui, temos o gráfico. A gente pode marcar o gráfico, tanto faz qual ponto primeiro. O ponto na reta x, eu marco esse aqui, que é 2,5. Então, marcamos o 2,5 na reta x, marquei o ponto, e o outro ponto é na reta y. Na reta y, a gente marca esse cara aqui, ó, que é o número sozinho. Sempre o número sozinho é na reta y. Marcamos esse ponto na reta y, agora temos dois pontos. Tendo os dois pontos, é só traçar a reta. Depois que traçou a reta, está pronto o gráfico. Mais um exemplo agora. A função é 3x, somente 3x. Bom, para fazer a raiz, nós vamos pegar a função 3x igualar a 0. Sempre igual a 0. O que eu faço com o 3? O 3 está multiplicando a letra. Se está multiplicando, ele passa dividindo. Então vai ficar 0 divide por 3. Fica 0. Dica, regra, toda vez que faltar o C,
só tiver um número com a letra na função, sempre a raiz é zero. Então aqui a raiz é zero, certo? Bom, quanto vale o nosso coeficiente angular? É o número com a letra, 3. E o nosso coeficiente linear, número sem letra, é o número sozinho. Não tem o número sozinho, então é zero. Como é que eu marco isso no gráfico, então? Porque a raiz é zero, o CL é zero. Vamos lá, então. Aqui está o gráfico, ó. Então, na reta X, a gente vai marcar o ponto em cima do zero, que é a nossa raiz. Marquemos o ponto. Em cima do zero. Na reta Y, vou marcar isso aqui, que é zero. Marquei o ponto. Mas ficou em cima do mesmo lugar. Como é que eu faço um outro ponto? Para mim fazer uma reta, eu preciso de 2 pontos. Então, para fazer o outro ponto, eu preciso trocar o x por qualquer número para mim achar aonde fica o outro ponto. Aí eu vou fazer, vamos fazer essa conta aqui, ó. Como a função é 3x, vamos trocar o x por 1. O mais fácil é 1, tá? Vamos trocar o x por 1. Como é 3x, né? Vou trocar o x por 1. 3 vezes 1 é 3. Então, na linha x, procura o número 1, que eu troquei aqui, e a resposta deu 3. Então, vai ser o ponto 1 e 3. Ou seja, na linha x, sobe 3. Esse ponto aqui, ó. Então, marcamos ali. Se eu fosse trocar por 2, seria 3 vezes 2. Aí, no 2, subiria 6. E assim por diante. Marca 2 pontos, marquemos aqui. Marcamos 2 pontos. Traça a reta, está pronto o gráfico. Mais uma aqui, ó. Y igual a 5x mais 2. O que eu faço primeiro? Para calcular a raiz, igualamos a zero. 5x mais 2 igual a zero. E agora? Vou deixar o x sozinho. Para isso, vamos passar o mais 2 para o outro lado. Então, de mais 2, mudando o lado, fica menos 2. O 5 está multiplicando a letra, vai passar dividindo. Então, fica 5 embaixo. 2 divide por 5. Essa é a raiz. Mas como eu vou marcar isso no gráfico? O mais fácil, então, a gente divide. Fica menos, né? R$2 divide por 5. R$2 para 5 pessoas. 0,4. Então, aqui é 0,4. Isso aqui, então, é a nossa raiz. Isso eu marco no gráfico na reta X. O nosso coeficiente angular. O angular é o número com a letra. O nosso coeficiente linear é o número sem letra, que é o 2. Tendo o CL, o CA e a raiz, para marcar o gráfico fica mais fácil. Temos aqui, então, o gráfico. Olha só, vou marcar, então, na linha do x, vou marcar o valor do x, que é a nossa raiz, que é menos 4. Desculpa, menos 0,4. Mas como aparece ali, ó, 0 e menos 1, o 0,4 é mais ou menos quase na metade. Ali, certo? E na reta do y, eu sempre marco o CL, que é o número sozinho. Então, esse aqui a gente marca na reta y. O CL na reta y e a raiz na reta x. Marquei os 2 pontos, traça a reta, está pronto o gráfico. Agora nós temos um gráfico pronto, já traçado a reta. Aí vamos tirar as informações dele. Bom, o que a gente pode fazer? Quanto vale o CL, o coeficiente linear? A gente viu antes que o CL é o número sozinho, que a gente marca na reta y, ou seja, é aonde corta o eixo y. Nesse gráfico aqui, em qual número passa a reta na linha do y? Passa no 4, certo? Então, nesse caso, o nosso CL, que é o coeficiente linear, é 4. E na linha x, passa em qual número? Em cima do menos 2. Então, o que passa na linha x, que a gente marcou antes, era a raiz. Então, nós temos a raiz da função como menos 2. O CL e a raiz. Se
Se eu quiser achar a função, como é que faz? A função tem esse formato aqui, ax mais b. Se eu tenho essa função aqui, ó, esse é o formato padrão, sempre é assim. O que é o y? O y e o x eu vou escolher um ponto, tá? O a e o b são os coeficientes. O que nós temos? O CL é o número sozinho, sem letra, ou seja, é o valor de b. Então o b aqui vale 4. O valor de a nós nunca temos, nós temos que fazer. O a nós nunca temos, tá? O valor de x pode ser, podemos escolher um ponto, tá? Um dos pontos. Mas o valor de x pode ser a raiz. Mas se eu escolher o x como raiz, aí o y é 0, ok? Aqui é 0 e aqui é menos 2. Pode fazer sempre assim, tá? Pode sempre ser y0, pode ser sempre. O a sempre tu não sabe. O x pode ser a raiz, mas quando a raiz for menos, usar a raiz aqui, o y é 0, tá? Sempre. E o b é o CL, número sozinho. Resolvendo isso, como é que fica? 0 igual a vezes menos 2, fica menos 2a, mais o 4. Vamos passar isso aqui para cá. De menos 2a fica mais 2a. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 4 divide por 2 é 2. Achamos o a. Então, qual é a função mesmo? A função vai ser y igual o a, que é 2, x, e o b, que é o CL, mais o 4. Essa é a função deste gráfico aqui. Ok? Espero ter ajudado. Curte o vídeo, compartilha e te inscreve no canal, hein?